Vamos orar? Nosso eterno Pai de todos, te damos graças por mais um Shabat, por mais uma oportunidade de adentrar nos mistérios do universo. Pedimos que nos ensine, Pai, mais de Ti, que Tu seja glorificado somente, a Teu ungido, e em nome dele, o nosso Mashiach, Yahushua, que pedimos suas bênçãos. Amém. Queridos, nós vamos falar sobre a criação do universo, segundo o livro Segredos de Enoque, e você deve atentar para os detalhes, porque nas entrelinhas que estão as grandes revelações. Eu dou as boas-vindas a todos que estão ao vivo conosco nesse momento, e vamos, então, dar início à narração da criação segundo o livro de Enoque. Os grandes segredos de Yah, que Yah revelou e contou a Enoque, e falou-lhe face a face. E Yah chamou-me e disse-me, Enoque, senta-te à minha esquerda com Gabriel. E eu curvei-me diante de Yah, e Yah falou-me, Enoque amado, tudo o que vês já pronto, eu te digo que já era mesmo antes do início, pois que tudo isso eu criei do não ser, as coisas visíveis do invisível. Ouve, Enoque, e aceita minhas palavras, pois nem a meus anjos contei meus segredos, e não lhes contei sobre seu surgimento, nem falei-lhes do meu reino infinito, nem entenderam o meu ato de criação, que hoje conto a ti. É surpreendente a revelação que o Criador faz a Enoque, que ele dá aos homens. E incrível, nós vamos aprender a amar cada vez mais o Criador, ao entendermos a verdadeira criação, entender o quanto nós somos valiosos para Ele, mesmo nas condições do pecado, e entender o quanto esse mundo é fantástico, quanto o reino da terra é um lugar singular, central, e como o Criador valoriza essa dimensão. E por isso que ela é o palco da disputa, né, do adversário também. E uma coisa me chamou a atenção, as coisas visíveis vieram das invisíveis, assim como está em Hebreus capítulo 11, né? Por isso que a fé imunada deve vir em primeiro lugar, porque ela se apoia nas coisas invisíveis, ela se apoia na palavra do Criador, que já existia, e tudo que nós estamos vendo já estava no coração do Eterno muito antes de surgir. E há conta a Enoque como de trevas tão baixas emergiram o visível e invisível. Nas partes mais baixas, ordenei que as coisas visíveis descessem do invisível, e Adoio cresceu muito grande. Olhei-o, desceu muito grande. Olhei-o, e ele tinha um ventre de grande luz. E eu lhe disse, parte-te, Adoio, e deixa que o visível saia de ti. E ele partiu-se, e uma grande luz saiu dele. E eu estava em meio a grande luz. E como a luz se faz a luz, nasceu uma grande era. E mostrou toda a criação que eu havia pensado em criar, e eu vi que era bom. E dispus para mim um trono e sentei-me nele, e disse para a luz, vai mais alto e firma-te acima do trono, ser um princípio para as coisas elevadas, e nada há acima da luz, e aí eu me inclinei e olhei de meu trono. É incrível que essa descrição está em harmonia com o Gênesis, capítulo 1, né, que fala disso, haja luz. Só que os detalhes dessa luz não são dados na Bíblia. Aqui no livro de Enoque nós temos mais minúcias sobre essa criação da luz. E aqui menciona um ser, não sabemos se é um ser, se é um elemento, mas o Criador ordena, parte-te, Adoio, e deixa que o visível saia de ti. Ele partiu-se e uma grande luz saiu dele. E em meio a essa grande luz, como se faz a luz da luz, nasceu uma grande era. É interessante, tudo se origina da luz. Nós sabemos que os evangelhos narram essa luz como o Messias que estava junto ao Eterno desde a criação. A luz, ela tem um significado de vida, a luz tem um significado também de vida, criação, e a partir daí você vê uma nova era. Nós estamos vendo a criação
a criação da terra. E o Criador diz: deixa eu ver aqui. Ok. Bom, e o Criador diz que, então, o primeiro dia, essa luz, ela denota vida, denota o início de tudo. Nós não sabemos os detalhes de como essa luz surge, mas de luz saiu luz. Nós sabemos que é o Messias, ele era a luz no princípio, que estava com o Eterno. Ele é antes dos astros, ele é antes do sol. E aqui ainda nós lemos que ele dispôs de um trono e se assentou, e disse e ordenou a luz: vai mais alto e firma-te acima do trono, sem um princípio para as coisas elevadas. E nada há acima da luz. E aí eu me inclinei e olhei de meu trono. Então, a luz do Eterno é o princípio do reino dele. Por isso, queridos, que nós temos que atentar para esses detalhes pequenos, antes dos luzeiros, das estrelas, do sol e da lua, está a luz, quando o Criador ordena que todas as coisas se iniciem por meio dessa luz. Pela segunda vez, Iá chama Arxas, pesado e vermelho, para que ele saia do mais baixo. E eu chamei o mais baixo pela segunda vez e disse: deixa que Arxas saia com força do invisível. E Arxas veio, duro, pesado e muito vermelho. E eu disse: abre-te, Arxas, e deixa nascer de ti. E ele abriu-se, e uma era nasceu, muito grande e muito escura, causando a criação de todas as coisas mais vulgares, e que vi que era bom, e disse-lhe: vai para baixo e estabelece-te, torna-te base para as coisas vulgares. E aconteceu que ele desceu e fixou-se, e tornou-se a base para as coisas vulgares, e abaixo das trevas nada mais há. É interessante que esse elemento, não sabemos se é um ser, se é uma criatura, um elemento, chamado Arxas, pesado e vermelho, deu luz às trevas, às coisas mais vulgares, ao abismo, às coisas que estão abaixo de nós, né? De onde não há mais nada depois disso. E então o Criador cria este caos, digamos assim, esse lugar inferior. O que é interessante é que o livro de Isaías diz que o Criador, ele formou as trevas e criou também o mal. É interessante que nós vemos que o Criador, desde o princípio, propõe dois caminhos. E nós sabemos que simplesmente as trevas são a ausência da luz que fez brotar a vida, que está acima de todas as coisas. E essa divisão entre a luz e as trevas é o que torna a noite e o dia, é o que torna as coisas tão singulares e especiais. O bem, o mal. Mal é a ausência de bem, mas primeiro vem a luz, primeiro vem o bem, primeiro vem o Criador, primeiro vem a palavra dele. E depois as coisas vulgares e inferiores que destoam dessa criação harmônica e perfeita. Então é importante concluir isso, queridos, que o Criador é soberano acima de tudo e todos. Ele criou o livre-arbítrio. Ele criou os dois caminhos, na verdade. Ele assume a responsabilidade por esses dois caminhos que ele criou. Muito bem. De como Iá a fez d'água e rodeou-a de luz, e estabeleceu nela 7 ilhas, e ordenei que fosse retirado da luz e das trevas, e disse: torna-te espesso, e assim foi. E o espalhei com a luz, e ele tornou-se água, e o espalhei nas trevas abaixo da luz, e tornei as águas sólidas. E as fiz sem fundo, tendo como base a luz, e criei 7 círculos a partir do interior, e tornei a água parecida com um cristal úmido e seco, igual ao vidro, e formei um círculo de águas e outros elementos. E mostrei a cada um deles o seu caminho, e ordenei o movimento de cada uma das 7 estrelas em seu céu.
e vi que isso era bom. Dividi a luz das trevas e disse para a luz que ela seria dia, e as trevas noite, e houve noite e manhã no primeiro dia. Incrível esses detalhes. E a fez d'água, e rodeou-a de luz, e estabeleceu nela 7 ilhas. Queridos, essa é uma narração exatamente de como o mundo foi formado, e como Gênesis também descreve, né? Que ele fez brotar das águas a porção seca, chamou de terra. E depois que a luz foi criada, a luz vem e então é espalhada e ela se torna água. E aí as trevas são espalhadas abaixo da luz, e então ele tornou águas sólidas. Ora, o que são águas sólidas? São as geleiras. O Criador fez então um círculo de geleira em torno da terra. E a partir dessas águas sólidas, ele delimitou, ele fez os limites da terra, né? E ele diz: eu as fiz sem fundo, tendo como base a luz, e criei 7 círculos a partir do interior, e tornei a água parecida com um cristal úmido e seco. O gelo, isso, igual ao vidro, e formei um círculo de águas e outros elementos, não só o gelo, mas também, queridos, nós estamos falando das dimensões do domo, que é feito de cristal, né? Ele é um cristal úmido e seco que envolve o nossa Terra, e as outras dimensões superiores também, né? O Criador fez essas divisões de água como um cristal úmido e seco. Assim está na narração da criação. E ele mostrou a cada um deles o seu caminho. Esses outros elementos seriam, no caso, o magnetismo do domo, poderia ser, né? E também referente à questão do dia e da noite, é importante salientar para os irmãos que a parte do dia é a parte clara e a noite é a parte das trevas. Hoje em dia, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Não é como o sistema ensina, que o dia é 24 horas compondo da parte escura e da parte clara. Mas sim, o dia é a parte clara e a noite é a parte escura. Muito bem. Eu mostrei a cada um deles o seu caminho e ordenei o movimento de cada uma das 7 estrelas em seu céu, e viu que isto era muito bom. Veja aí os 7, chamados 7 planetas. Queridos, na verdade, o que os cientistas e os astrônomos chamam de planetas são estrelas fixas, que não se movimentam. Na verdade, o que eles chamam de planetas são as 7 estrelas que o Criador fez no início da criação, que eles chamam Vênus, Marte, Júpiter, Netuno, Plutão, né? Mercúrio, e eles chamam de Saturno. As 7 estrelas que eles chamam de planetas são, na verdade, 7 estrelas, segundo o livro de Enoque. Ele fez 7 círculos a partir do interior e tornou a água parecida como um cristal úmido. Você vê o 7, o número da perfeição, sendo sempre relacionado à criação perfeita. 7 ilhas, 7 estrelas, 7 círculos. Exatamente como a Terra está subdividida. Nós temos 7 círculos até o círculo interior. E ele diz que mostrou a cada um deles o seu caminho e ordenou o movimento de cada uma das 7 estrelas em seu céu. E viu isto, que era bom. Enoque ainda vai descrever o nome dessas estrelas e diz: eu dividi a luz das trevas e disse para a luz que ela seria dia e as trevas noite. E houve noite e manhã no primeiro dia. A semana na qual Iá mostrou a Enoque toda a sua sabedoria e poder durante os 7 dias de como ele criou todas as forças celestiais e terrestres e todas as coisas que se movem até chegar ao homem.
Tornei então sólido o círculo celeste e ordenei às águas que estavam abaixo do céu que se juntassem em um mesmo lugar e um todo, e que o caos se tornasse seco, e assim se fez. Das ondas criei pedras grandes e sólidas, e da pedra juntei o árido, e chamei o árido terra. E o centro da terra chamei de abismo, ou seja, o sem fundo. Juntei os mares num mesmo lugar e uni-os com uma cadeia. E disse ao mar: vê de onde teus limites eternos. E tu não haverás de libertar-te de tuas partes constituintes. E assim criei depressa o firmamento. A este dia eu próprio chamei de primeiro criado. É importante observar que o Criador cria durante essa semana, durante esses 7 dias, todas as forças celestiais e terrestres. Nós estamos falando do nosso firmamento e da terra. E todas as coisas que se movem até chegar ao homem, e não somente isso, mas as regiões abissais, né? O centro da terra, o abismo, né? Que no hebraico chama-se também Sheol. Agora, queridos, é interessante, muito interessante, que quando o Criador fez a terra, ele não fez 7 continentes. Ele fez uma só terra. É chamado de Pangeia, né? Pelos cientistas. Que era um único, como uma ilha singular, rodeada de mares. E não 7 continentes como existem hoje, que vieram depois do dilúvio, né? Depois da grande inundação que dizimou o mundo antediluviano e que mudou geograficamente a estrutura do nosso mundo. Mas era um só continente, uma grande ilha, né? Rodeada de mares. E tem um centro. E é isso que é interessante. Num globo, você não tem um centro. Você vai ter um centro dentro de um modelo redondo, plano, né? Tem redondezas e tem um centro, um ponto central, que a gente chama de polo, né? Eles atribuem como nome de polo norte, que é o ponto central, para onde todas as bússolas apontam, um só ponto. Outra coisa importante, o Criador determinou limites ao mar. Alguns dizem que a Terra não tem limites. Se você vai rodear a Terra, vai voar e não vai chegar a um ponto de limites. Mas o Criador determinou limites para o mar que não podem ser ultrapassados. São limites eternos. O mar não pode transpor as cordilheiras de gelo. Não pode. Isso aqui é uma lei que não pode ser quebrada. O mar, ele tem que ter essas demarcações para que a Terra ela mantenha o seu equilíbrio, a sua elevação, sua temperatura e mantenha o funcionamento perfeito de todos esses elementos em cada lugar. E assim criei depressa o firmamento. A esse dia eu próprio chamei o primeiro criado. Então o Criador fez o firmamento, né, o que nós chamamos de céu, ou o domo, né? Nós sabemos que ele criou a partir de cristal, né? Ele fez um cristal ao redor da nossa atmosfera, né? É isso que protege a Terra, é isso que envolve a Terra. E nós já fizemos outros vídeos aqui, depois você assista, que foi as 10 dimensões do universo, né? E explicamos como os portais funcionam, como as janelas do céu se abrem, num outro hangout, né? Sobre a cosmologia no livro de Enoque, Os Segredos de Enoque. Depois veio a noite e outra vez a manhã, e foi o segundo dia. Para todas as hostes celestes, imaginei a imagem e a essência do fogo. O meu olhar olhou a pedra muito dura, e do lampejo do meu olhar, o relâmpago recebeu sua natureza maravilhosa, que é tanto fogo na água como água no fogo. A água não apaga o fogo, nem o fogo seca a água. No entanto, o relâmpago é mais luminoso do que o sol, mais suave que a água e mais firme do que a pedra. O Criador, então, dá detalhes de como ele criou os próprios anjos e também as hostes celestes, né? Ou seja, os luminares. Na verdade, queridos, são feitos a sua essência é
do fogo. E ele olha para a pedra muito dura, e desse olhar sai um lampejo, uma faísca. E aí isso é o relâmpago, que na sua natureza maravilhosa, ele é constituído de fogo e água. Olha que coisa incrível. A água não apaga o fogo, nem o fogo seca a água. No entanto, o relâmpago é mais luminoso do que o sol e mais suave que a água, e é mais firme do que a pedra. Então nós temos os elementos básicos que o Criador criou os astros, que é pedra, fogo e água. Mas não somente isso. E da pedra extraí um grande fogo, com o qual criei as ordens de 10 hostes de anjos incorpóreos. E suas armas são de fogo, e seus trajes uma chama candente. E ordenei a cada um que se colocasse em sua posição. É incrível. A natureza dos anjos, na verdade, é fogo, e o livro de Enoque narra, né, que são anjos incorpóreos. Ou seja, eles não possuem um corpo como nós. Suas armas são de fogo e seus trajes, uma chama candente, e ele ordenou a cada um que se colocasse em sua posição. Então, anjos foram criados a partir da pedra, e de onde se extraiu um grande fogo. E isso é muito interessante, por isso que toda a descrição das escrituras sobre o anjo, ele é como um relâmpago, né? E a sua face mais brilhante que a do sol. E esses mistérios, Enoque diz que nem aos anjos o Criador revelou, né, a origem deles, mas revelou a Enoque, esse homem muito amado, né, que deveria passar esse conhecimento para todas as gerações futuras, para que eles também temessem e amassem o Criador. De como Satanael foi com seus anjos precipitado das alturas. E um dos anjos, tendo saído de sua hierarquia e se desviado para uma hierarquia abaixo da sua, concebeu um pensamento impossível: colocar o seu trono acima das nuvens que se encontram sobre a terra, para que seu poder se igualasse ao meu. Precipitei-o do alto com seus anjos, e ele pôs-se a voar por cima do abismo continuamente. É importante considerar a origem do mal. Lúcifer tentou se equiparar ao Todo-Poderoso. Ele tinha uma ambição impossível, segundo aqui o relato: colocar seu trono acima das nuvens que se encontram sobre a terra. Ele queria se igualar ao Criador, algo realmente impossível, porque não há como se equiparar a Yahweh, Todo-Poderoso. Ele é o único que é eterno, todo-poderoso, onisciente, sabe todas as coisas, onipresente, ele está em todo lugar. E Satã desafia isso, ele é rebaixado de sua hierarquia como querubim, anjos que possuem 6 asas, né, querubins cobridores que ficavam próximo à arca próximo à presença do Criador. E então ele é precipitado do alto com os seus anjos que se rebelaram. E esse detalhe não está nas escrituras. Ele pôs-se a voar por cima do abismo continuamente. Então olha como é interessante. Lúcifer, o Satã, já estava sobrevoando a face do abismo, quando ainda não havia sido criada a terra. Ele já havia sido expulso e estava perambulando, sobrevoando, com certeza, com os seus anjos, em cima dessa face de águas. Ele não tinha um paradeiro certo, ele estava simplesmente no caos, na escuridão. Estava sobrevoando esse lugar que posteriormente viria a ser a terra, né? E então criei todos os céus, e assim se fez o terceiro dia. No terceiro dia, ordenei à terra que produzisse grandes árvores frutíferas e montanhas e sementes para semeadura. E implantei o paraíso e cerquei-o com guardiões armados, como anjos flamejantes. E deste modo criei a renovação. É muito interessante. No terceiro dia também se encaixa com o relato do Gênesis, que o Criador, então, ele traz à existência as árvores frutíferas,
montanhas, veja só o detalhe, o Criador fez as montanhas, né? E sementes para a semeadura, e implantou o paraíso. A palavra implantar, queridos, é como se esse paraíso já existisse, e aí o Criador insere isso na criação. E ele cerca-o com guardiões armados, ou seja, anjos flamejantes. Deste modo, cria a renovação. Por que renovação? Porque as sementes sempre dariam fruto. Porque as árvores se multiplicariam. Porque o Criador já fez a vida para ser renovada, não é isso? É, exatamente. É essa questão de que ele criou a renovação era algo como se já existisse, mas não estivesse da forma ideal. Então ele renovou de forma plena, para que tudo fosse pleno assim como ele é. Aquele pensamento que nós tínhamos no sistema que o Criador aniquila tudo e acaba com tudo para fazer algo novo, não é verdade. Na verdade, o Criador renova as coisas boas que já existem, né? A palavra renovar, ela também implica em restaurar, ou seja, algo que já existe, algo bom que já existe. É assim como falam o Velho Testamento e o Novo Testamento, não existe. O Novo Testamento, na verdade, é uma renovação, né? Do Antigo Testamento, ou seja, os dois permanecem, só que o Novo Testamento é uma melhora, é uma coisa plena, é algo, é como se fosse bem explicado e realizado, né? Mas ainda existe o velho no novo. E da mesma forma, no milênio, a Terra continuará existindo, só que ela será renovada pelo Mashiach, né? O Messias, ele virá renovar aquilo que não está ainda pleno, ele não é o ideal, não está completo. Então ele vem fazer a renovação, a restauração e tornar pleno, perfeito aquilo que já existe. Nós podemos aplicar isso também para as alianças, né? Que o Criador fez uma aliança com Abraão, com a casa de Isaac, com a casa de Jacó, e ele renova essa aliança com a casa de Israel, né, por meio do Messias. Isso é fantástico. O projeto do Criador, ele continua valendo para o povo de Israel, para todos aqueles que se achegam ao povo de Israel. E por Israel, entenda-se, são 12 tribos, né? Não é só judeus. Judeus é uma parcela pequena de todo o povo do Eterno, Israel. E a aliança do Criador, ela não é abolida, ela é renovada por meio do Messias. O Messias diz que não veio abolir a Torá ou os profetas, ele veio dar um sentido pleno. Mateus 5, 17 e 19 afirma isso. Então ele vem para renovar essa aliança, dar um sentido pleno para o Shabat, tirar todo o fardo, tirar todas as religiosidades, né, os fardos que os homens colocaram em cima dos mandamentos, e tornar o homem livre desses fardos e torná-lo pleno, com alegria, servir com amor o Criador. Diferente dos ritos e preceitos humanos que haviam sido colocados em cima da própria Torá. Criaram Torá oral, criaram Talmud, criaram a Mishnah, né, o Conselho dos Sábios, criaram Zohar, criaram Cabala, um monte de lixo de preceitos farisaicos, mundanos, que não estão nas escrituras. Por isso que essa coisa da renovação é tão maravilhosa, né? O Criador vai refazer, vai restaurar ao seu estado original todas as coisas. E veio a noite, da manhã se fez o quarto dia. Neste dia, ordenei que se fizessem grandes luzeiros nos círculos celestes. No círculo mais elevado, coloquei a estrela Cruno. No segundo círculo, coloquei Afrodite. No terceiro, Ares. No quinto, Zeus. No sexto, Hermes. No sétimo, a lua ordenada com as estrelas menores. E no círculo inferior, coloquei o sol para iluminar o dia, e a lua e as estrelas para iluminar a noite. E para que o sol pudesse deslocar-se de acordo com cada animal do zodíaco, decretei a sucessão de 12 meses com seus nomes e duração, seus trovões, suas marcações de tempo e sua sequência. Incrível. As 7 estrelas que são mencionadas por Enoque, que o Criador fez além do Sol e da Lua, né, são chamadas por ele de Cruno,
Afrodite, veja, Afrodite a gente ouve esse nome da mitologia grega, né? A deusa do amor e tal, mas o nome original dessas estrelas, Afrodite. No terceiro, Áries, que na mitologia grega chama que Áries é o deus da guerra, né? Foi tudo pervertido do seu sentido original. A estrela, a terceira estrela, né, na verdade, que o criador chama de Áries. No quinto, Zeus. Zeus você já ouviu falar, na mitologia grega é o deus do Olimpo, deus do trovão, né? O deus do relâmpago, que na verdade, queridos, é uma estrela, simplesmente a quinta estrela que o Criador fez no céu. No sexto, Hermes é outro deus também da mitologia grega, né? Mas nós sabemos que é simplesmente uma estrela. No sétimo, a lua adornada com as estrelas menores. Lua adornada com estrelas menores. Deve ser, com certeza, se trata de uma outra, né? Além da que o Criador pôs no firmamento. Mas resumindo, 7 estrelas principais no céu, que eles chamam de planetas, que não é planeta porcaria nenhuma. Na verdade, são luminares que o Criador fez no céu, né? Para iluminar a Terra também. Então, toda vida que você ouviu falar de que eles falam 7 planetas, Plutão, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, né, Urano, Netuno, Plutão, na verdade, são 7 estrelas e elas têm outros nomes, né, que o Criador deu. Bom, e no círculo inferior, na nossa dimensão, no primeiro céu, na nossa atmosfera, ele colocou o Sol para iluminar o dia e a Lua e as estrelas para iluminar a noite. Olha só, conforme o gráfico da Terra plana está indicando, o quarto dia, o Criador bota para um lado o Sol para governar o dia e para outro lado as estrelas e a Lua para governar a noite. E para que o Sol pudesse deslocar-se, olha, a ciência ensina que o Sol é uma estrela fixa, né? Na qual todo o sistema solar gira em torno. Aí eles inventaram o movimento de translação, que a Terra está girando em torno do Sol, todos os planetas, né, que não são planetas, a gente já sabe que são estrelas também, né, agora, que giram em torno do Sol, colocando o heliocentrismo, ou seja, o centro do universo como o Sol. Mas, na verdade, a Bíblia, não só a Bíblia, né, mas o livro de Enoque diz que o Criador determinou um deslocamento do Sol, de acordo com cada animal do zodíaco. É interessante, né? O zodíaco tem Áries, Touro, Câncer, Capricórnio. E nós sabemos já, né, que isso está na nona dimensão, né? Oitava e nona dimensão, as casas e o local onde esses astros, ou sei lá, não sabemos o que são realmente, seres habitam, né? Diz que são animais, né? São seres, mas cada um decreta uma sucessão de 12 meses com seus nomes e duração, seus trovões, suas marcações de tempo e sua sequência. Então o Sol obedece, na verdade, a essa demarcação celeste, né? Está nas 12 casas e desses 12 seres que determinam as estações, o seu tempo, sua sequência. Então não faz sentido o heliocentrismo, né? O Sol, uma estrela fixa, lá paradinha e tudo revolvendo em torno dela, isso é uma grande mentira do sistema. É como se eles fossem responsáveis pelo início e pelo fim de cada mês, de cada estação, de cada período de tempo, né? É verdade. E na verdade, como nós falamos no primeiro vídeo, né, sobre essas dimensões do universo, nós não sabemos detalhes sobre os 12 signos, as 12 casas, e nem cabe a nós adentrar em certos conhecimentos que são até proibidos pelo Criador. Conforme veremos no próximo Shabat, nós vamos estudar como era a civilização antediluviana, o mundo antediluviano. O que foi Atlantis? O que foi a civilização das pirâmides do Egito?
O que foram as civilizações asteca, maia, que as ruínas, cujas ruínas ainda existem até os dias de hoje. Antes do dilúvio, nós vamos saber detalhes sobre elas e como os anjos caídos trouxeram conhecimento proibido, né, à humanidade. E por isso que certas coisas não cabem a nós adentrar, como o zodíaco, né, e certas coisas dessa astrologia. E da noite e da manhã se fez o quinto dia. É como se fosse um intervalo, a noite fosse o intervalo de cada dia, né? No quinto dia ordenei ao mar que produzisse peixes e criei aves emplumadas de muitas espécies e todos os animais que rastejam sobre a terra. Os de 4 patas que andam na terra, e criei aqueles animais que levantam voo, ambos macho e fêmea, e toda a alma respirando o espírito da vida. No quinto dia nós vemos a criação dos animais, do mar, das aves, da terra. E, lógico, o Gênesis, queridos, narra que o Criador fez do pó da terra esses animais. A constituição desses animais que foram criados para preencher, né, a terra, as árvores, os mares, os céus, né, ou o primeiro céu, né, o nosso firmamento, foram criados no quinto dia. Mas nada tão especial quanto a criação do homem e da mulher. Veja que detalhes fantásticos o livro de Enoque narra sobre a nossa essência, a essência humana. E da noite e da manhã se fez o sexto dia. No sexto dia fiz uso da minha sabedoria para criar o homem de 7 graus de densidade. 1, a sua carne da terra. 2, o seu sangue do orvalho. 3, os seus olhos do sol. 4, seus ossos da pedra. 5, a sua inteligência da vivacidade dos anjos e da nuvem. 6, suas veias e seu cabelo das plantas da terra. 7, a sua alma do meu sopro e do vento. Por que o homem é tão especial, queridos? Porque nós fomos criados à imagem e à semelhança do Criador em primeiro lugar. E o Criador escolheu o melhor dos 7 elementos de toda a criação para nos criar. Ele puxou da terra, do orvalho, do sol, ele puxou o homem da pedra e ele puxou parte da essência humana dos anjos e da nuvem. Olha só. E das plantas, da terra e do seu próprio sopro, o seu rua, né? O seu espírito e do vento. Todos os elementos essenciais para a nossa vida aqui na Terra, né? Vamos analisar com calma. Primeiro grau, aliás, são 7 graus de densidade, né? E é interessante como o Criador sempre faz tudo perfeito, de 7 círculos, 7 estrelas, 7 dias da criação. Ele fez aí, então, 7 graus de densidade humano. A primeira, sua carne da terra. Isso é científico. Nossa constituição básica é feita do fósforo, do ferro, magnésio, cálcio. Todos os minerais são encontrados no nosso corpo, na nossa carne. Número 2, seu sangue do orvalho. Olha que interessante. Na verdade, uma grande parte da constituição do nosso sangue é água. E ele tem uma temperatura ideal, não pode ser qualquer temperatura, né? Em média, o corpo humano tem 37 graus. E o orvalho, ele umidifica as plantas, né? Ele deixa úmidas as plantas. E o sangue tem a mesma função no nosso corpo, né? De hidratar o nosso corpo, de deixar ele úmido, ele fluidificante, né? Ele é fluido, na verdade. É verdade, e também, né? A água é um elemento básico da nossa constituição, né? Cerca de 60%, né, do corpo humano é de água. Orvalho é uma coisa incrível. O orvalho, ele tem uma temperatura ideal, ele tem uma consistência ideal, e foi a partir daí que o Criador fez o nosso sangue humano. Incrível. Número 3,
nossos olhos do Sol. Duas órbitas, né? Temos órbitas, temos. Nossos olhos também, eles recebem luz. Nossos olhos também têm a propriedade de irradiar também. Por que não, né? Nós conseguimos irradiar expressões com nossos olhos. Nós conseguimos expressar muitos traços dos nossos sentimentos por meio dos olhos. E a partir do Sol, um luminar, o maior luminar, né, que o Criador fez, ele então constitui os nossos olhos. Isso é incrível. E há muitas coisas, né, que talvez nós não entendamos o sentido pleno da profundidade de tudo isso, mas está aí, queridos, é muito claro. Número 4, quarta densidade, grau de densidade da composição humana, da nossa essência, é que nossos ossos foram criados a partir da pedra. E é verdade. Os nossos ossos, eles têm uma grande resistência e durabilidade, né? E são mesmo os compostos das pedras. É o fósforo, é o enxofre, né? E o Criador fez assim para que nós tivéssemos uma solidez, né? Uma resistência, né? Diferente de tudo que já havia sido criado, né? Tanto é que os nossos ossos são para nossa própria proteção, né? As costelas, nosso crânio tão rígido, tão forte, né? Para, para resistir impactos, né? E número 5, sua inteligência da vivacidade dos anjos e da nuvem. Nós estávamos conversando ontem, né, Gemima? Sobre essa vivacidade dos anjos, da nuvem, né? A habilidade deles, a inteligência emocional, né, que os anjos possuem, sua alegria, a sua disposição, né? E também a nuvem. A gente tem descoberto cada coisa sobre a nuvem, né? A nuvem é um elemento muito interessante também, né? Como se a nuvem tivesse uma, uma capacidade que o Criador dotou, né? De se movimentar, são utilizadas, né, no livro de Enoch Narra, que tem um compartimento onde essas nuvens são enviadas. Está relacionado, na verdade, à criatividade que o ser humano tem, né, de pensar, de executar, e também na questão do livre-arbítrio, que a nuvem ela tem leveza, os anjos também ela tem leveza, eles se movimentam, eles têm é como se fosse que o ser humano ele tivesse também o livre-arbítrio de poder fazer, executar o que ele quiser, o que ele achar coerente na sua vida. Isso é verdade. A gente puxa isso dos anjos, né? São seres pensantes, conscientes, né? Número 6, suas veias e seu cabelo das plantas da terra. Olha que interessante. Nossas veias, por onde o sangue é irrigado, nosso cabelo das plantas. É lógico, as plantas têm raízes, né? Por onde corre a seiva. Nossa circulação todinha se deve a essas veias que nós possuímos. As veias são a questão da planta, que é aquelas. O visgo, né? Aquela coisa que circula na planta, que faz com que ela cresça, que aconteça a fotossíntese, se eu não me engano. E a questão dos cabelos é porque as plantas, da raiz, né, ela começa a crescer, ela tem um crescimento. E os nossos cabelos também, eles têm esse crescimento igual ao das plantas. Bem observado, né? Está tudo interligado perfeitamente. A descrição que Enoch faz da essência humana, né, desses graus de densidade, é exatamente como é na realidade. E em 7º lugar, sua alma do meu sopro e do vento. Queridos, interessante. Esse alento de vida, Urua, que o Criador concedeu ao homem, é o elemento básico da vida. É o que nos faz respirar, na verdade. Sem isso, não há vida. O nosso fôlego que o Criador deu, que foi dado na criação, é o que
constitui a nossa alma, o nosso ser. Nós pensamos, logo existimos. Nós temos consciência, temos memória, temos juízo, a capacidade de tomar decisões. Tudo isso é o que constitui o nosso ser. Você é o que você pensa, você executa o que você pensa, você é um conjunto de tudo disso, de pensamentos, de sentimentos, de ações, de hábitos. É isso que torna a nossa alma existente. Então, isso é feito a partir do vento, do sopro do Criador e do vento. É algo invisível. Você não vê o pensamento de ninguém, você não vê o sentimento de ninguém, mas está ali inerente, está presente, é real. Né? A consciência é real, embora seja invisível. Ok? Vamos lá. Agora vamos falar sobre as 7 naturezas do homem. E dele 7 naturezas: a carne para a audição, os olhos para a visão, a alma para o olfato, o sangue para o tato, os ossos para a resistência, e a inteligência para a doçura e o regozijo. Incrível. Gemima, são 7 naturezas humanas. Eu acho que isso nem na psicologia, nem na ciência, nem nenhuma vertente do saber humano eles estudam isso aqui ou revelam isso aqui. Mas a inspiração que Enoque recebeu do Criador define as 7 naturezas do homem como a primeira, a carne para a audição. Ou seja, o senso, o sentido da escuta, da audição, ele vem porque nós temos carne. E essa carne possibilita perceber os sons ao nosso redor, como maravilhosamente fui formado, como Davi diz no Salmo 139. E a partir da emissão de sons, a nossa carne vibra com isso, né? A carne percebe, a carne no aparelho auditivo, né, que é maravilhosamente composto, né? Ele tem todo um mecanismo que o Criador fez para perceber sons diferentes, né? Ou todo e qualquer som. E a carne é responsável pela audição. E aí nós temos os olhos para a visão. O Criador nos fez com 2 olhos que nos permitem ver em 360 graus, perdão, nos permitem ver todo um panorama, né, perfeito, como e os lados, né, acima, baixo, à frente, o Criador nos fez assim. Por meio desses olhos, ele possibilita nós diferenciarmos cores, nós diferenciarmos formas, tonalidades, contorno. Tudo isso maravilhosamente o Criador fez por meio dos olhos para a nossa visão. E esse é um dos pontos mais importantes a seguir. A alma para o olfato. Você não toca, você não vê, mas você sente, você percebe o cheiro das coisas por meio dessa percepção espiritual, vamos colocar assim. Aquilo que é invisível, o olfato, o Criador permite que por meio da nossa alma nós sintamos. Por meio do nosso ser invisível, digamos assim. Nós temos essa percepção do cheiro, das coisas, que na verdade o nosso olfato é um sentido mais profundo, no caso, mais apurado, né? De coisas espirituais, veja só. E isso é muito interessante. Tem pessoas que têm esse sentido mais desenvolvido. Por exemplo, a Gemima aqui tem um olfato bem desenvolvido. Então, isso demonstra que tem uma percepção boa na alma, né? Aí você vê o sangue para o tato. É por meio do sangue que nós sentimos as coisas. Olha que interessante. A pessoa pensa que é por meio da derme, da pele. Porque se nós não temos o sangue, a vida, né? Se nós não estamos com vida e o sangue fluindo no nosso corpo, nós não temos nós não sentimos nada. Nosso tato não existe. Se nós morremos, o nosso sangue para de fluir.
Então nós não temos, nós não sentimos, nós não conseguimos ter o tato perfeitamente, né? É o sangue fluindo. Bem observado. E esse toque, essa sensibilidade é do nosso sangue, né? E isso é incrível. O Criador nos dotou da capacidade de ser sensíveis à textura, à, à, à constituição de vários tipos de elementos, de substâncias, de, de aspereza diferentes, né? E os ossos para a resistência. Toda a força humana, toda a resistência a impactos, toda a força empregada para mover objetos, para realizar coisas, está nos nossos ossos, né? Tudo foi concentrado isso, essa resistência, essa força nos nossos ossos, que nós já aprendemos que foi feito a partir da pedra. Olha que coisa interessante. Os elementos mais básicos, a pedra, o fogo, a água, né? E ainda diz, e a inteligência para a doçura e o regozijo. É interessante porque o Eterno, ele quer de nós que nós usemos o nosso ser, a nossa inteligência, o nosso intelecto, o nosso pensamento para coisas boas. Ele quer que nós sejamos na nossa vida com as pessoas doce, que nós sejamos bons para as pessoas, tenhamos sempre doçura, singeleza, e que também essa questão do regozijo, que estejamos sempre bem, sempre alegre, sempre de bem com a vida, sempre grato ao Eterno por todas as coisas que ele nos dá, mas não usarmos essa inteligência para coisas ruins, para nos vingarmos, para fazermos coisas da nossa carne, do nosso próprio eu, e sim, sempre utilizar a nossa inteligência para coisas boas e para demonstrarmos alegria e sempre gratidão ao Eterno. Maravilha. Doçura e o regozijo. Para isso a nossa inteligência é dada. Por isso que nós temos que desenvolver a nossa inteligência emocional para coisas boas, né? Como a gente já colocou, a gente tem que desenvolver a nossa inteligência para o bem. Há muita gente que usa a inteligência para o mal, né? E isso é mais frequente, né? As pessoas utilizarem todo o seu intelecto para destruir, para machucar, para prejudicar, né? E não é esse o propósito que o Criador nos fez. Nós temos que usar essa inteligência para doçura, regozijo, para ser uma bênção para o nosso próximo, né? Para o bem, para cultivar bons sentimentos, boas atitudes e essa criação maravilhosa que o Criador fez no sexto dia. Formulei uma máxima adequada. Criei o homem da natureza invisível e visível. De ambas provém sua morte, sua vida e imagem. Ele conhece o poder da palavra como algo criado, pequena na grandeza e grande na pequenez. E coloquei na terra um segundo anjo, nobre, grande e glorioso, e o designei como governante na terra, para que tivesse a minha sabedoria. E não havia ninguém igual a ele entre todas as criaturas existentes. Olha que coisa incrível. O Criador fez o homem da natureza invisível e visível. Fantástico. Nós somos um ser completo. Nós temos espiritual e material em nós, né? É completo de tudo. Até porque nós já vimos a nossa constituição veio dos anjos, veio do sol, veio da pedra, né? Veio de todos os elementos mais grandiosos que existem no universo. E a nossa morte também, nossa vida e a nossa imagem. Olha que interessante, né? O caráter, ele se dá pelo mundo espiritual e o mundo físico também. A imagem, a aparência, né? O ser. E ele conhece o poder da palavra como algo criado, pequena na grandeza, grande na pequenez. Queridos, tudo surge da palavra.
o livro de João diz, né, que sem a palavra nada do que foi feito se fez. A palavra, né, ela é uma base para toda a criação do universo. Ela é uma expressão dos sentimentos e dos pensamentos do nosso Criador. A Escritura diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então o Criador exprime o seu caráter por meio da sua palavra. E essa palavra é viva e eficaz, e ela tem poder, ela tem vida em si mesmo. E então ele colocou na terra um segundo anjo nobre, grande, glorioso, e o designou como governante na terra para que tivesse a sabedoria do Altíssimo. E não havia ninguém igual a ele entre todas as criaturas existentes. Quem será que é esse anjo? E dei-lhe um nome baseado nas 4 partes componentes do leste e oeste, sul e norte. E designei-lhe 4 estrelas especiais, e o chamei pelo nome de Adão. E mostrei-lhe os 2 caminhos, o da luz e o das trevas, e disse-lhe, isto é bom e isto é mau. Para saber se ele nutre amor ou ódio por mim, para saber quem dentre sua gente me ama. Pois conheço sua natureza, mas ele próprio não enxergou, portanto. Por não tê-la enxergado, ele pecará mais, e eu disse, além do pecado, que há senão a morte? É incrível, né? O Criador coloca o nome desse anjo. Quando eu li essa parte, eu me arrepiei, porque o Eterno, ele criou o bem e criou o mal, a luz e as trevas ele criou, e com esse propósito, na verdade, muitas pessoas não entendem por que o Eterno criou o mal, as trevas. E na nossa mente finita a gente não entende, mas aqui está claro. Ele criou o bem e o mal e disse, isso é bom e isso é mal. Para saber se o homem nutria amor ou ódio por ele, ele precisou mostrar para que o homem tivesse, nós tivéssemos o livre-arbítrio e escolher o bem ou o mal. Escolher para ele saber realmente se nós o amamos ou se nós o odiamos. Isso é muito importante. Muito importante, porque senão seriam criaturas autômatas, né? Sem direito de escolha, sem capacidade de amar. Amar simplesmente por amar, né? Ele teria que nos dar opções. E é claro, se eu estou escolhendo uma garota para se casar comigo, ela pode ter vários pretendentes. Como é que eu vou saber se ela me ama realmente? Se ela escolher a mim como o parceiro dela, o companheiro dela, né? Já que ela poderia escolher outros, ela me escolheu, então eu sei que ela me ama. Da mesma forma, o Criador colocou diante do homem o bem e o mal, a luz e as trevas, para que ele escolhesse. E ele fez esse ser tão maravilhoso e perfeito que foi o homem, e chama de um anjo com a sua sabedoria na terra, para que ele pudesse escolher o caminho, ele pudesse dominar sobre esse reino, essa dimensão. Ele diz, eu conheço a sua natureza, mas ele próprio não enxergou. Portanto, por não tê-lo enxergado, ele pecará mais. Por que que o homem hoje é tão depravado? Por que que o homem hoje consome tanto lixo, tanta porqueira? Por que que o homem hoje pratica tantas obras corrompidas e perversas? Porque ele não conhece a sua natureza, meus queridos. O próprio Adão não conheceu sua natureza, como maravilhosamente ele foi formado, a imagem e a semelhança do Criador, formado com elementos do anjo, dos astros, da terra, das plantas, como de cada reino ele possui o melhor em si. O Criador fez a coroa da criação. Se a humanidade entendesse isso, não ia perfurar a pele com piercing, não ia meter um monte de tatuagem no corpo, não ia perverter a sua sexualidade com um gênero que não é o que o Criador determinou, não ia ter certas práticas imorais, não ia colocar drogas no seu corpo, não ia comer porcarias, se o homem entendesse quão maravilhosamente foi feito. Qual é a sua natureza real? Não ia imundiçar sua mente com certas coisas, não ia perverter
a criação, como o homem está pervertendo, né? Por meio de transgênicos, por meio de poluição, por meio de contaminação do ar, por meio de contaminação da água, do solo, por meio de tantas aberrações que a humanidade tem feito para perverter essa criação maravilhosa. O homem ia cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito do Eterno, que é a habitação, a morada do Altíssimo, como o Criador fez maravilhosamente para que ele pudesse ser aquilo que ele planejou. Mas ele disse, ele pecará. E eu disse, além do pecado, que há, senão a morte. Mandei-lhe um sono profundo e ele dormiu. Tirei-lhe uma das costelas e com ela criei uma mulher para que a morte lhe viesse através dessa sua mulher. E tomei sua última palavra e pus-lhe o nome de mãe de todos os viventes, ou seja, Eva. É interessante que ele tira das costelas do homem, sua companheira, e diz, com ela, nas costelas, criei uma mulher para que a morte lhe viesse através desta mulher, desta sua mulher. É interessante uma coisa, a prova do homem não foi comer da árvore do bem e do mal, não. O homem não tinha essa inclinação, não. O homem macho, ele não estava sendo tentado a isso, não. Ele entendeu o recado do Criador e o Criador sabia da natureza do homem. Então, já que a prova do homem não era a árvore do bem e do mal, comer do fruto proibido, a prova que o Criador pôs para o homem foi a mulher. Porque veja, até hoje, o fraco do homem são as mulheres. Né? É a maior tentação que o homem possui. Né? Homem, tô falando. E interessante, para a mulher, né, nem tanto essa questão afetiva ou de relação. Na verdade, a prova da mulher é o apetite. Você vê que a mulher está mais inclinada a ser provada pelo que come. E cada um na sua esfera de tentação, de prova, digamos assim. Então o Criador permite que Adão seja provado por Eva, né? E um outro ponto interessante, quando diz que ele criou a mulher para que a morte lhe viesse através dessa sua mulher, a pessoa com quem você se relaciona, a mulher que você escolhe para ser sua companheira, pode sim ser a sua destruição, sua ruína. Ou pode também ser uma bênção, como a palavra diz, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e ela também tem o poder de santificar seu marido e seus filhos. Então, a mulher uma prova determinante para o homem. Pode significar a destruição ou a vida dele. Isso é muito interessante, né? E a prova de Adão foi a mulher, né? Se você observar, Adão não sucumbiu diante da serpente. Não foi a serpente, foi a mulher que foi a mensageira da serpente, no caso. E então Adão comeu do fruto, né? Proibido. Mas é interessante como o livro de Enoque coloca cada coisa no seu lugar, né? E deu a Adão o paraíso, e capacitou-o a ver os céus abertos e os anjos entoando a canção da vitória. Adão irá viver na terra e eu criei um jardim no Éden, ao leste, para que ele pudesse cumprir o testamento e manter a ordem. Fiz com que os céus se abrissem diante dele para que pudesse ver os anjos cantando o hino da vitória e a luz resplandecente. Ele permaneceu no paraíso e o demônio entendeu que eu queria criar outro mundo porque Adão era senhor da terra para comandá-la e controlá-la. O demônio é um gênio do mal, das regiões inferiores. Como fugitivo, ele criou Sotona e a partir dos céus, por ser seu nome Satanael. Por isso, ele se tornou diferente dos anjos, mas a sua natureza não modificou. A sua inteligência quanto ao entendimento do certo e do errado. E ele entendeu sua condenação e o pecado que cometera. Por essa razão, alimentou ressentimentos contra Adão, de tal forma que entrou em seu mundo e seduziu Eva, mas não atingiu Adão. Várias revelações incríveis. O Criador capacitou Adão a ver os céus abertos, a ver terceira dimensão, a ver, né, as dimensões superiores. Ele conseguia enxergar os anjos, meus queridos.
E essa visão, ela não existe mais hoje porque o homem pecou. Mas a outra revelação é que o Criador pôs Adão para cumprir o testamento, suas leis, suas ordens, manter a ordem sobre a terra. Ou seja, o Criador já tinha a Torá, ele já tinha o seu conjunto de instruções específicas que foi dada à humanidade por meio de Adão. Não é coisa de Moisés, não é coisa que veio depois, mas isso já existia para cumprir esse testamento e para manter a ordem. Já havia uma constituição elaborada. E ele fez com que o céu se abrisse diante dele para ele ver o mundo espiritual. Ele permaneceu nesse paraíso, mas o arqui-inimigo se enciumou de Adão. E é interessante que Enoque chama esse ser de Satanael, que criou Sotona. Interessante, nós já lemos que quando Satã foi expulso, né, das regiões celestes, ele ficou vagando sobre o abismo. Então eu acredito que essa região em que ele ficou vagando, por isso que Paulo chama ele de príncipe do ar, né, nas regiões celestes, né, ou seja, ele estava ali, então ele achou que aquele domínio era dele, né, aquele domínio do ar, né, na atmosfera, digamos assim. Mas aí, quando Adão assumiu o controle da terra, então ele queria usurpar isso de qualquer maneira. Por meio de Eva, ele então entrou na nossa dimensão. Mas ele não estava ainda na nossa dimensão, né, até porque foi criada depois, né, da queda dele. Isso é um detalhe que a gente não aprende no sistema religioso. Amaldiçoei a ignorância, mas o que eu havia abençoado anteriormente, isso eu não amaldiçoei. Nem amaldiçoei o homem, nem a terra, nem as outras criaturas, mas o fruto e as obras ruins do homem. Interessante, o Criador não amaldiçoou a terra, meus queridos, ou a sua criação bela, maravilhosa, perfeita. Nem tampouco o homem, mas sim o fruto e as obras ruins dos homens. Ou seja, o Criador abomina o pecado, mas ele não odeia a sua criação, meus queridos. É o que Satã parece implicar todo o tempo, né? Quando você fala contra o pecado, fala contra o mal, você vê a inimizade que o povo tem da Torá. Se você falar em lei, o pulo já é grande, porque Satanás faz as pessoas entenderem que a lei é para o mal da humanidade, que a Torá é algo ruim, né? Até tem uma corrente de alguns acéfalos aí dizendo que o Criador é mau, que o Deus do Antigo Testamento é o diabo, e blá 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 blá. Mas você vê, o Criador abomina o fruto e as obras ruins do homem. É o pecado, é a transgressão da Torá que o Criador abomina. Não é a sua criação, ele não vai aniquilar essa terra, ele não vai extinguir a raça humana, pelo contrário, ele vai nos redimir toda a sua criação. Louvado seja o Eterno. Ele, na verdade, nós recebemos o castigo, as consequências dos nossos atos. Nada mais além disso, né? Depois do pecado de Adão, Iá devolve-o à terra, de onde eu o tomei, mas não pretendo destruí-lo nos anos que virão. Disse-lhe, tu és terra, e a terra da qual te tirei, tu hás de tornar. Não te destruirei, mas devolver-te-ei de onde te tomei. Então poderei tomar-te de volta na minha segunda vinda. E abençoei todas as minhas criaturas visíveis e invisíveis, e havia 5 horas e meia que Adão estava no paraíso. Que coisa linda, né? O Criador, mesmo por meio da morte, a morte não é o fim. Vai haver uma segunda ressurreição. Por que não dizer que até os ímpios vão ser ressuscitados? Nós sabemos, no final do milênio, né? Serão ressuscitados para receberem o juízo final. No entanto, a morte natural, ela não representa ainda o fim. É um estado de sono, ao qual a Escritura chama. É um estado de descanso até o juízo final, onde os que fizerem o bem receberão vida eterna. Os que tiverem feito o mal, a condenação eterna. E ainda diz aqui, Iá vai devolver a terra e vai tomar-te de volta na segunda vinda. Ou seja, o Mashiach, pela glória de Iá, o Pai, vai ressuscitar os seus, né?
na segunda vinda. Que coisa linda. Enoque já falava da segunda vinda, conforme o livro de Judas cita, né? Conforme profetizou Enoque, ele virá com milhares dos seus santos para fazer juízo, né? Muito bem. Abençoei o 7º dia, o sábado, quando descansei de todas as minhas obras. Meus queridos, o Criador, quando profere uma bênção, ele não pode revogar ou amaldiçoar aquilo que ele abençoou. Ele abençoou e viu que era boa a terra, ele abençoou e viu que era bom o homem, ele abençoou e viu que era bom o Shabat. Então, como que tem gente dizendo que o Shabat foi abolido, ou as festas santas, né, foram abolidas, se ele colocou uma bênção sobre o Shabat? Se nesse 7º dia de descanso eu tenho uma bênção, a bênção da regeneração, tem a bênção da restauração, o Shabat tem a bênção da comunhão, o Shabat tem a bênção, tem a alegria, né, da comunhão com o próximo. O Shabat foi abençoado, foi santificado, foi separado, né, com um propósito específico, um propósito especial, que para nós descansarmos o nosso corpo, a nossa mente, o nosso ser, nosso espírito das obras, da fadiga da semana, de tudo que é secular e mundano. É essa a bênção do Shabat. E o livro de Enoque está em harmonia com a Torá, está em harmonia com o Gênesis, né, com as Escrituras, quando fala que o 7º dia, o sábado, é um dia importante. E agora vem uma grande revelação, o destino da Terra. E Enoque toca, né, na história aí dos 6.000 anos. Nós fizemos o vídeo aí, você tem que assistir a data, porque 2023 é uma data limite. E Enoque fala que por que também que 2023 é uma data limite. Vamos lá? Iá mostra a Enoque a idade deste mundo. Sua existência de 7.000 anos e 8.000 anos é o fim. Nem anos, nem meses, nem semanas, nem dias. E designei o 8º dia como sendo o primeiro dia criado após a minha obra. E os 7 primeiros como sendo ciclos de 7.000. E no início dos 8.000, estipulei um tempo incontável, infinito, não medido por anos, meses, semanas, dias ou horas. Só um instante. Enoque diz que 7.000 anos é o tempo estipulado entre a eternidade passada e a eternidade futura. Veja só, o 8º milênio já é a eternidade. O que isso nos leva a crer, queridos? Nós sabemos que o Apocalipse 20 fala dos 1.000 anos, ou milênio, né, em que a Terra estará livre de Satã, ele será preso, onde haverá regeneração, onde os santos irão reinar com o Machia, certo? Esses 1.000 anos. A lógica nos diz que se nós subtrairmos 1.000 anos desses 7.000 anos, nós sabemos então que o 6º milênio trará a era milenar do Messias, né? O reino milenar. Então, sabendo que quando se aproximarmos do final dos 6.000 anos, quando entrarmos nos 6.000 anos, saberemos então, queridos, que é o reino do Messias que chega. Portanto, nós temos aqui uma cronologia bíblica, onde o nosso querido irmão Edson fez um estudo detalhado da idade da Terra desde o pecado, né, de acordo com a genealogia dos santos da Bíblia. E nós entendemos que 2023, aproximadamente, não podemos afirmar com todas as letras, até porque existem muitos cálculos, né, muitos detalhes que ficam de fora, mas nós sabemos que no final desses 6.000 anos, o reino do Messias virá. E é aproximadamente 2023 em que essa data se encerra. Por isso que 2023 está de acordo com o calendário dos 6.000 anos, que a Escritura narra, que o livro de Enoque também narra. E agora, Enoque, todas as coisas das quais te falei, tudo que entendeste, tudo que viste das coisas celestiais, tudo que viste na terra, e todas as coisas que escreveste neste livro, pela minha grande sabedoria, todas essas coisas eu idealizei e criei do mais alto ao mais baixo. E aqui não há conselheiro ou herdeiro de minhas criações. Sou eterno
e não criado por mãos e sem mudanças. Meu pensamento é meu conselheiro. Minha sabedoria e minha palavra são feitas. E meus olhos observam todas as coisas como aqui são e como tremem de terror. Se viram minha face, então todas as coisas serão destruídas. Por isso, usa a tua inteligência. Enoque, conhece aquele que te fala e cuida dos livros que escreveste. Importante compreender, queridos, que o Criador dos céus e da terra, ele se manifestou a uma linhagem de homens. No mundo antediluviano, ele se manifestou a Sete, a Lameque, a Jared, a Enoque, seu filho, a Matusalém, o filho de Enoque, se manifestou a Noah, o Noé. E depois, posteriormente, ele se manifesta na geração de Sem, ou Shem, né? Os semitas. Ele então faz sua aliança com Abraham, com Isaac, com Yaakov, com Moshe, com todos os santos israelitas que vieram após ele. Quando as pessoas desassociam o Criador do povo de Israel, eles estão cometendo blasfêmia. Eles estão insultando o Criador e negando o próprio Mashiach, porque o Mashiach viria dos Yahudins, da tribo de Arudá, o Judá, do povo de Israel. Então, quando você nega essa linhagem, esse povo, você nega o próprio Mashiach. Embora alguns deles tenham rejeitado, né? Não todos, mas a boa parte deles, dos Yahudins até hoje, rejeite. Mas a verdade é que o Eterno escolheu esse povo, o Eterno ensinou esse povo como ele deveria ser adorado, o Eterno deu instruções claras sobre como deveria ser sua adoração, seu estilo de vida, e ele fez uma aliança eterna para que todos que se unissem a esse povo, se unissem à obediência aos mandamentos, se unissem pelo Mashiach, pudessem alcançar a salvação. Isso é muito importante. E a herança prometida a todos os santos é a mesma, é a terra que emana leite e mel, a terra de Canaã, ali, aquele local chamado Jerusalém, tão atacado, tão perseguido. É esse o centro de toda a disputa. Meu querido, são coisas maravilhosas e insondáveis que o Criador tem a nos revelar. Mas ele revela aos pequeninos, aos humildes. Nós temos que nos esvaziar de todas essas ideias pré-concebidas do sistema para entender o verdadeiro plano do Criador para toda a sua criação maravilhosa. Eu agradeço aos irmãos que sempre estão aí presentes, acompanhando esses hangouts, e os irmãos que clicaram no superchat aí, muito obrigado, que o Criador abençoe a vida de vocês, tá? Grandiosamente, e o Criador tem um plano especial na vida de cada pessoa que segue a verdade, que aprecia a verdade, e aprecia também as pessoas que portam essas verdades. Eu agradeço de coração. E a você que está assistindo esse vídeo, pesquise, examine, e você verá a veracidade, né, desses temas tão maravilhosos que nós temos abordado aqui todos os sábados, ao vivo, a partir das 9 da manhã, e dos demais hangouts e vídeos que nós estamos postando diariamente no canal Neemias Gomes e Gemilma Gomes. Obrigado, Shalom, que o Criador te abençoe e até um próximo hangout.